Mercedes Classe C nessa geração são muito comuns aqui no Brasil, mas Touring, perua, eu te desafio a achar uma tão legal quanto essa aqui. Classe C nesta geração existem muitas no Brasil, são bem comuns, a gente encontra. É um carro de um período importante da história da Mercedes-Benz, mas este carro aqui é muito diferente daquilo que você tem visto pelas ruas. Vou apresentar para vocês esta Classe C Touring maravilhosa, um carro bastante charmoso, principalmente lá na traseira, porque ela é uma perua. Save the Wagons. Vou apresentar para vocês todos os detalhes desse carro charmoso com motor 1.8 turbo, câmbio de 7 velocidades, tração traseira, um aspirante a ser um futuro colecionável aí para os fãs de Mercedes. Dá uma olhada nesse carro aqui. Porque esse carro aqui em especial é uma versão Touring, é uma versão perua, essa denominação que a Mercedes usa para suas peruas em várias gerações de automóveis, né? A Touring é a versão perua, é a versão Station Wagon, e para nós aqui no Brasil é um pouco difícil de você achar uma em bom estado como essa aqui, na clássica cor preta da Mercedes-Benz e com esse volume extra aqui para você ter um baita bagageiro. E eu vou começar mostrando esse carro justamente por aqui. É um carro bem interessante, bem eficiente na linha da Mercedes, ele é clássico e eficiente ao mesmo tempo, eu acho que o acabamento é muito legal. E algumas inovações que a gente traz aqui dentro, onde a gente tem um emblema, porque o acionamento aqui elétrico, a abertura da tampa, é um charme à parte. Essa é uma tendência que começou justamente nesses carros e depois se estendeu para outros, né? Nos SUVs aí a gente tem a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Aqui você tem o charmoso e bem acabado porta-malas. Aqui você tem o charmoso e bem acabado porta-malas do Classe C com aquele baita acabamento da Mercedes, né? As redinhas aqui, inclusive, item de carro alemão, né? O kit de primeiros socorros está aqui nesta bolsinha guardada aqui, com esse acabamento espetacular do carro, onde ele guarda aqui essa alça para você puxar, ter acesso ao step, chave de rodas, macaco, triângulo, inclusive aqui ó, preservado sem tirar o adesivo aqui, né? Tudo fechadinho, metálico. E aqui a gente tem mais uma vez o botão. Ó, eu posso inclusive parar em caso de acidente, né? Ó, e posso voltar, retomar o fechamento aqui da tampa. É um item de série, um item que dá ainda mais charme para essa perua, né? Os europeus sempre gostaram muito de peruas, Volvo, Audi, Mercedes, né? Carros dessa mesma linha premium, né? Essa linha, inclusive, o desenho dela que vem na ascendente, aí faz uma curva no teto e uma descendente rápida, né? Nem é um carro grande, mas é muito charmoso só por ser uma perua. E esse carro aqui recebeu rodas ao estilo AMG. Chama atenção freio a disco, né, nas 4 rodas. Aqui, essa roda aqui que é uma Aro 18, tá vendo? Aro 18, mas bem bonita essa roda aqui, com a estrela, inclusive, né, a marca da estrela, com a roda estrela. E essa identidade visual que foi muito importante para a Mercedes, porque nas gerações anteriores a Mercedes ainda trazia o símbolo da Mercedes no capô, só que aquele símbolo que vinha aplicado aqui em cima do capô. E depois de um tempo a marca deixou de usar e ficou só com o Mercedes, mas mantendo ainda a sua clássica linha, né? E aqui nesse carro eu acho uma das gerações mais bonitas, porque ela é a transição entre o moderno e o antigo, a linha clássica com a linha nova da Mercedes, que chegava exatamente nessa geração aqui. E essa geração aqui, apesar de ser toda nova, com muita tecnologia, muita eletrônica, ela tinha inovações, né? Como o motor M271D18, que é o motor 1.8 turbo, um motor com 156 cavalos e 25,5 kg de torque. Era turbo, injeção direta, com tração traseira e câmbio de 7 marchas, uma relação peso-potência de 9,49 kg por cavalo. Então um motor bem eficiente, não era um motor grande, mas que trazia bom desempenho com consumo interessante de combustível. E de fato, assim, essa era uma geração nova de motores, né, o Blue Efficiency, né, que a Mercedes usou bastante nessa época, e se tratava de um motor de fato menor,
e mais eficiente, ele não abria mão do desempenho de jeito nenhum. Então é um motor pequeno, 4 cilindros, 1.8, né, uns 796 centímetros cúbicos com 156 cavalos. Então era um motor compacto, turbinado, com injeção direta de combustível, mantendo a tração traseira. E o câmbio era o 7G-Tronic, né, um câmbio de 7 velocidades para controlar a potência desse motor aqui. Para nós, um carro de luxo, né? Mas na Europa o Classe C é um modelo assim, de entrada premium, mas de entrada mesmo assim, com vários itens, além da abertura lá, né, que eu falei da tampa do porta-malas, braço pantográfico, não era o amortecedor com varetinha comum, mas um motor que não era complicado de cuidar. Então ele foi muito bem aceito na linha da Mercedes-Benz, né, mantendo aquela boa qualidade. Você percebe espessura de chapa, né? A Mercedes sempre caprichou muito na construção dos seus carros, principalmente quando era concentrada mais lá no mercado, lá na Alemanha, né? Quando era concentrado na Europa como um todo. Olha a parte interna desse carro aqui. Que interessante, que bonito e que bem feito, né? Um carro bastante sóbrio, né? Se reparar, os bancos não são muito altos, é preto com a cor clara, versão sem teto solar, né? Um Classe C, com muito espaço de porta-malas, né? Você pode inclusive baixar os bancos aqui, virar uma perua bem espaçosa e toda aquela qualidade de acabamento e sobriedade na linha da Mercedes. Eu acho que essa geração é o último grande Mercedes Classe C assim, mais parrudão, de qualidade, de durabilidade também. Olha aqui na parte interna. Quando esse carro foi lançado, essa parte interna durou muito tempo e também era reconhecida pela qualidade que a gente vê, né? No tamanho aqui, ó, borrachas, por exemplo, a qualidade aqui, ó, do carpete isolando a cabine do carro, né? Então, e alguns detalhes como essa soleira aqui escrito Mercedes-Benz metálica. Essa geração aqui, um Classe C, mas com todos os itens possíveis do Classe C e algumas modernidades de painel que eu vou mostrar. Aqui dentro é o seguinte, a gente tem um painel pela primeira vez com uma tela, ó, de alta resolução, aqui na parte central, né, do velocímetro, marca em quilômetros por hora, padrão europeu, né, mostrador de temperatura, de combustível, conta-giros, com a instrumentação redondinha, tudo ainda redondo, né, no carro, saídas de ar, mas tudo com muita qualidade, muita solidez. Aqueles itens que a gente espera, né, de um carro europeu, ajuste de altura de faróis, você tem aqui, ó, o ajuste, luz de neblina, né, para situações um pouco mais extremas. Já tinha comandos aqui no volante, atrás do volante. A chave da Mercedes, que era um charme, né, aquela chave de encaixe aqui que você encaixava, e aí ele reconhecia a chave, dava ali as luzes espia. Tá vendo? E esse daqui ganhou uma multimídia. Olha que legal, aqui a gente tem uma multimídia a bordo desse carro. Multimídia pequenininha, mas foi muito bem instalada, né? Fica muito legal aqui nesse carro. Vou até ligar ele para a gente poder comentar uns aspectos aqui dessa conectividade atualizada do carro, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma câmera de ré. Ao acionar a ré, eu tenho sensor e câmera de ré, que é bem bacana, ajuda bastante numa perua, você não tem aquela visão perfeita, né? Aqui embaixo, o acabamento que é preto brilhante, as saídas de ar. E esse carro aqui ainda tinha a famosa disqueteira, né? A disqueteira que ajudava bastante. Deixa eu diminuir o ar aqui. A disqueteira que você tinha aqui o rádio, né, e tal, e você podia colocar os discos aqui, tá vendo? Pela parte do porta-luvas, que é um baita de um porta-luvas, um super acabamento, bem feito também. Nada vai fazer dar barulho a longo prazo num Mercedes-Benz, um carro sólido, ar-condicionado digital, tá vendo? Tem aqui, é aquele meio digital, né, na verdade. Você tem as temperaturas aqui para você ajustar, ó, tá no mínimo, né, mas eu posso colocar no 20, por exemplo. E ele tem uma outra zona, ele é dual zone, olha que legal, e digital. E aqui você tem o acionamento do câmbio, ainda era bem tradicional, né? O câmbio 7G-Tronic. Ele tem aqui os porta-objetos, né? Tomada 12 volts. O modo manual você também pode controlar ele por aqui. Aqui você tem aqueles controles já da multimídia, que é aqui. E mais porta-objetos aqui também na parte central, ó. Você pode
porta-objetos também central no console central. Mas o acabamento dela muito bem feito, realmente é um ponto a ser elogiado. E esse carro aqui tem um desempenho legal sem gastar muito combustível. É também um carro de porte médio, né? Não é, a Touring não é, mesmo sendo um classe C, um carro muito grande, mas é um pouco maior, mais alongado, né? 4,60 de comprimento, 1,77 de largura, é padrão, 2,76 de entre-eixos, é ótimo entre-eixos, e o porta-malas de 485 ou 1.480 litros, rebaixando os bancos, e aí você tem bastante espaço interno, né, a bordo dele, facilita bastante. Inclusive, eu posso acionar aqui a tampa por aqui, ó, acionando, ó. Se eu parar, ela vai parar de abrir, ó, mas se eu fico segurando, ela dá inclusive o sinal sonoro, e eu tenho os 485 litros aqui, ou mais de 1.700 se eu baixar os bancos. E fecho por aqui também, ou fecho pelo botãozinho aqui, que é mais uma segurança e uma comodidade a bordo do Classe C Touring. Agora, a pergunta que não quer calar é manutenção, né? A gente está falando de um Mercedes que é um carro importado e tem peças caras sempre. Então eu vou passar para vocês alguns itens comuns de manutenção desse carro para ver se vale a pena para você que vai julgar aí se no seu orçamento cabe. Como eu disse para vocês, o Classe C usa o motor 1.8 turbo. Esse motor é o Blue Efficiency. Só troca de óleo e de filtro desse carro é mais caro do que qualquer outro carro. Também o fluido do câmbio automático vale a pena você ficar de olho, que é o 7G-Tronic. Esse sim tem um custo bastante elevado. Todo mundo que tem Mercedes sabe que é um carro que tem muita qualidade, mas é um carro também um pouco chatinho de suspensão. É forte, é robusto, mas as peças são sempre caras nesse carro, então é um ponto de atenção sempre, né? Por exemplo, buchas, né? Buchas de bandeja, bucha e bandeja, esses kits de suspensão em Mercedes-Benz são bastante caros, né? Mais caros, então você tem que ficar atento. Outro ponto importante, é um carro com 4 discos e 4 pastilhas diferentes de um carro nacional comum, aí de um carro 1.0, de um carro de entrada ou de um SUV de entrada. Esse aqui a gente tem disco e pastilha, ó, na frente e atrás. E são peças caras também, de manutenção mais caras. Você tá vendo aí preço de kit, né, de pastilha e de disco. E são peças que geralmente você não acha assim de reposição de segunda linha. Mercedes não tem segunda linha. Ou é o original ou é uma marca boa, geralmente feita na Europa, né? No Brasil tem pouquíssimas coisas feitas para esse carro. Também de suspensão, amortecedor. Dura bastante, mas um jogo de amortecedor e de batente desse carro é sempre mais caro. Então são temas que você tem que ficar atento quando você vai comprar um Mercedes Classe C, uma Touring como essa, ou um Classe C 1.8 Turbo. São esses custos básicos aí de manutenção. Iluminação também é um ponto importante quando a gente fala de Mercedes, de Audi, né, de Volvo, porque é o seguinte, esse carro aqui eu estou vendo que está com lâmpada halógena normal. Muita gente vai atualizar e colocar um LED. Ou muitos desses carros vêm com um xenon, que é original de fábrica. Hoje já existem kits de xenon para você poder fazer a substituição. Um kit xenon é caro, tá? Mais ou menos aí uns R$2.000 uma lâmpada. Mas já existem kits de reposição de xenon, você encontra na internet bastante, o custo é bem mais baixo, mais acessível. Mas você também pode usar e colocar um LED de boa qualidade que tenha canceller, aquele LED que não vai acusar a luz no painel. É super comum você só trocar a lâmpada aqui do LED, e aí por ele só ser o LED sem ter o canceller, ele vai acusar lá no painel. Então você tem que ficar atento em qual tipo de produto que você vai escolher para atualizar a parte de iluminação aí do seu Mercedes, no caso do Classe C, seja xenon, seja LED. E eu sei que você está aqui no vídeo porque você quer saber o custo de manutenção desse carro, troca de óleo, de filtro, vela, é caro, cabe no meu bolso, então se liga que na sequência eu vou mostrar, mas eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha, não custa nada, você me ajuda, me impulsiona bastante aqui no crescimento do canal. Bora dar sequência no vídeo. Agora, eu já falei de óleo e reforço, né, que óleo e filtro é uma coisa vital de manutenção no Mercedes-Benz, então também não admite que você troque fluido, coloque algo de baixa qualidade, não vale a pena. Outro tema,
é combustível. Esses carros aqui, né, eles foram desenvolvidos, a grande verdade, para rodar com gasolina. Não foram criados para rodar com etanol, ou com essa nossa mistura de etanol que é muito forte. Então o ideal para você ter um carro desse, aproveitar esse motor 1.8 turbo aqui, é você colocar gasolina de alta octanagem. Ela tem mais octanas que esse motor aproveita mais por ter uma taxa de compressão mais alta. A razão da taxa de compressão é mais alta aqui e ele exige um combustível melhor e com menos etanol. Então vale a pena você ficar de olho, porque tudo nesse carro, na parte de alimentação, é a queixa mais comum de quem tem Mercedes, mas geralmente é por culpa do combustível. Então, por exemplo, vela e cabo nesse carro são caros. Sistema de bobina também é bem caro. Limpeza de bico ou troca de bico por conta da injeção direta é muito mais caro ainda. Então, toda a alimentação é um tema que você tem que ficar sempre muito atento, combustível o melhor possível, porque toda a parte de reparação desse motor, ela realmente é mais cara. Outras coisas que eles sempre sofrem, né, quando você vai falar de fluido de arrefecimento, né, ele fica esse reservatório aqui que é tipo um ovinho, e às vezes mangueira solta, né, são boas mangueiras, tem ótimas presilhas e tudo, feito para durar. Aqui o sistema principal da mangueira também. Bomba de água é cara, né? Um radiador desse carro também é caro. E o sistema dele de turboalimentação, que você está vendo aqui a entrada de ar, sistema de turbina com a injeção. Se você precisar trocar a turbina, realmente vai ser um item bem pesado aí no seu orçamento. Então é uma coisa que você tem que ficar sempre de olho. Combustível e fluido de qualidade para você não ter problemas com o seu Mercedes Classe C com esse motor aqui 1.8. E aqui a dica dos campeões, hein? Antes de você comprar e vender qualquer carro usado, a Visão Total está pronta para ajudar você. A Visão Total é uma rede com 150 lojas e eles fazem laudo, tanto ECV quanto laudo cautelar, que são fundamentais nesse processo. Para a transferência do carro, você vai precisar fazer o laudo ECV. E para você ter certeza do tipo de carro usado que você está comprando, existe também o laudo cautelar. Ele é um diagnóstico completo daquele carro usado que você vai comprar, quantos donos teve, se tem sinistro, se já bateu, se a estrutura está boa. Tudo isso você vai ter acesso com o laudo cautelar. E para fazer o ECV ou o laudo cautelar, eu tenho aqui um desconto especial. Ó. Só apontar a câmera do celular aqui, você vai ter acesso a um desconto em qualquer unidade das 150 lojas da Visão Total que existem aí por todo o Brasil. É só apontar, pegar o desconto e levar o seu carro para fazer a vistoria, o laudo Visão Total.